Amigos do Cine Poeira, eu sou o Luiz Campos. E eu sou o Ronald Perrone. E Osvaldo Neto. No programa de hoje, nós debateremos sobre um filme que foi o grande ganhador do Oscar de melhor filme de todos os tempos em 1985. Um filme que foi eleito pela revista Sight and Sound como uma obra ápice do cinema. Um filme que fez Deus se manifestar ainda nos anos 80 em carta para o Papa João Paulo II e dizer: a humanidade está de parabéns, ainda bem que eu os criei. Um filme que dá sentido ao fato do cinema existir e que, ao mesmo tempo, torna toda a experiência cinematográfica feita imediatamente após o seu lançamento uma tentativa fútil de tentar fazer alguma arte. Eu estou falando, é claro, de Desejo de Matar 3, Death Wish 3, dirigido por Michael Deus Winner e protagonizado por Charles Bronson, que ainda conta no elenco com Martin Balsam e Ed Lauter, e Deborah Raffling. Não posso esquecer porque o nome dela é o segundo crédito. Bom, meus amigos, já nos apresentamos. Eu acho que o que dizer deste filme que é a grande razão de existir das pessoas, dos seres humanos, enfim. Por favor, alguém gostaria de dizer mais alguma coisa? Osvaldo Neto, por favor. Acho que não, pode encerrar o programa, já disse tudo. É isso aí, gente. Esse foi o programa mais rápido do mundo. Esse filme é perfeito. Se você não assistiu, está perdendo. E se você não gosta, vai tomar no seu cu. Não, mentira. Não, é mais ou menos verdade isso que eu falei. Mas vamos tentar falar um pouco dele assim. Vamos tentar, né? As limitações que a língua. Segundo o Saussure, né? A língua é uma tentativa de você colocar em palavras o seu pensamento. É algo mais ou menos assim. Eu estudei linguística faz muitos anos e eu nunca fui bom nisso. Mas é a intenção que conta. O que dizer, meus amigos? Quem gostaria de começar, por favor? O que dizer? Eu quero falar um pouco da sua experiência de momento pessoal, não sei, sobre Desejo de Matar 3. Bom, é notório que o próprio Charles Bronson, né, ele se manifestava insatisfeito com o rumo que a franquia Desejo de Matar tomou. Não só ele, como o próprio Brian Garfield, né, que é o autor do livro que originou o primeiro longa, publicamente ele não gostava nem de comentar o que tinham feito com o trabalho dele, né? O trabalho literário dele. Mas é notório, assim, que em termos de franquia, Desejo de Matar atinge o seu ápice nesse terceiro filme. O que a gente tem aqui é um filme que extrapola todos os limites da compreensão humana, ou coisa parecida. Esse filme é uma fantasia reaça que beira o surrealismo. É impressionante. A gente tem aqui o Paul Kersey, né, Charles Bronson, né, transformado no John Rambo. Ronald Perrone, por favor, gostaria de acrescentar algo? Esse filme é a representação máxima, né, de um determinado tipo de cinema. Num período em que a violência e os exageros do cinema de ação estavam em voga, era palavra de ordem. O Desejo de Matar 3 foi um dos filmes que chegou para estabelecer alguns padrões. E acho que ele compõe aí, junto com outros filmes que surgiram no mesmo ano. Eu acho que o 85 foi um ano muito iluminado, né, para o cinema de ação. Porque no mesmo ano você tem Invasão em USA, do Joseph Zito com o Chuck Norris, Comando para Matar, do Mark Lester, com Schwarzenegger, e ainda vem o Desejo de Matar 3, esse petardo aí que nós estamos falando, que estabelece, né, a base do que a gente chama de cinema exagerado de ação dos anos 80. Falando um pouco da minha experiência pessoal com o filme, eu não lembro exatamente como foi a primeira vez que eu vi Desejo de Matar 3. Eu não faço a menor ideia. Eu assisti tantas vezes esse filme quando eu era moleque, que eu não lembro. Ele fez parte do meu imaginário. O imaginário do que era um filme de ação, todo o seu esplendor, e o imaginário até da figura do Charles Bronson como herói de ação. O ícone Charles Bronson, herói de ação, surge de tantas revisões que eu fiz desse filme. Talvez hoje não seja nem o meu filme favorito da série. Ultimamente eu revi o primeiro filme algumas vezes e todo o seu contexto social, político, a coisa dele ser muito mal compreendida, né, como um filme fascista, filme reacionário, e que não é, né, ele tem uma reflexão em cima disso. Talvez torne o filme um pouco superior para mim. Mas determinados dias, Desejo de Matar 3 pode superar, talvez. Como um filme de ação,
ele realmente supera todas as expectativas e, para mim, é uma obra-prima da grosseria. Uma obra-prima da grosseria, indeed, como diriam os americanos. Esse filme, ele é... a gente precisa também, assim, o Ronald comentou sobre essa questão do filme ser um mapa desse cinema de ação exagerado. Eu acho que em 85 foi fundamentalmente o ano em que o cinema de ação ele se tornou aquele cinema de ação que a gente sempre pensa, né? Quando fala assim, eu sou um grande fã do cinema de ação oitentista. Eu acho que foi especialmente pensando nesse tipo de filme que surgiu a partir de 85, talvez um pouquinho antes, 84, já tinha alguma coisa, já tinha um Braddock, etc. Sim, esse cinema de ação exagerado já vinha se desenhando, né? Acho que até nos anos 70 você já percebe alguns filmes que você vê como modelo para o cinema de ação exagerado dos anos 80, né? Mas quando chega nesse trio que eu falei, talvez alguns outros mais que eu posso estar esquecendo, mas esse Rambo trio 2? Rambo 2 pode ser também, que é do mesmo ano, né? Se não me engano é de 85 também, né, Oswaldo? Então, assim, o ano de 85, cara, é assim, um marco pro cinema de ação exagerado. Eu acho que ele divide bem a década, né? Exatamente ali no meio da década, o que tem antes e o que vem depois, né? Não para menos, né? Também foi o ano que eu nasci. Olha só. Olha aí. Oswaldo Surri. Olha só, isso explica tanta coisa sobre o Oswaldo. Uma coisa que é inegável, o Ronald comentou sobre essa coisa do primeiro filme da franquia Desejo de Matar, né? Ser um filme que é considerado fascista, etc e tal, que essas discussões se é, se não é. Ninguém pode negar agora, tá inegável. Desejo de Matar 3 é fascista. É o fascismo americano, assim, o seu ápice, assim, o creme, assim, Isso. O primeiro eu acho ele mais complexo, né? De você analisar. Ele não é fácil de notar essa complexidade dele. É muito mais usual você olhar para aquele filme e falar assim, é um filme que tá vangloriando um vigilante, né? A justiça pelas próprias mãos e tal. Mas no terceiro já não tem, né, isso. É porque o Death Wish, ele não é só desejo de matar, ele também é um desejo de morte. O personagem do Paul Kersey, ele sai, né, pela noite caçando ali os bandidos, os vagabundos, tudo mais, estupradores, assaltantes. Talvez até na esperança de que ele morra no processo. Sim, tem um ponto niilista, assim, né? De no processo acabar morrendo e se reencontrar com a família, com a mulher, né? Porque no caso ele não chega a ser um filme de vingança porque ele não tem um alvo específico, mas ele tem isso, né? Ele tem essa jornada obscura. E spoiler, ele não consegue matar esses caras, né? Nunca nem consegue. A polícia, nem ele consegue encontrar os meliantes, né? Que no caso estupraram a filha, né? E mataram a esposa, né? E no caso desse primeiro filme, ele reflete muito a realidade de Nova York daquele período, né? Uma realidade que a criminalidade estava muito alta, a polícia realmente não tinha condição nenhuma de fazer nada, ainda não tinha ocorrido aquela reestruturação policial que aconteceu na virada ali dos anos 70 para os anos 80 em Nova York, que deu uma diminuída. Tem muita coisa para se pensar do primeiro filme, né? Agora, no terceiro... O que é o terceiro, né? O cara atira pelas costas no meliante e a galera toda bate palma nos prédios, né? Então, assim, é outra visão, é outra realidade. Tem um pouco também do contexto da época, mas é uma coisa mais superficial, né? Ali é o Michael Winner e a turma dele ali já estavam indo para outro caminho, né? Que o Oswaldo falou, o Charles Bronson talvez nem goste tanto do que a série foi se tornando, né? Mas é isso. Você vê que tanto o primeiro filme quanto o segundo filme, eles são filmes até que você pode considerar um tanto, chamam, né, de gritty, né? Filmes mais crus, né? Mais deprimentes. Coisa que não acontece nesse terceiro filme, né? Esse terceiro filme... O filme é completamente descerebrado, né, gente? Vamos combinar. Eu vou dizer uma coisa, o Michael Winner, que dirigiu os 3 primeiros filmes da franquia, ele nunca foi um cineasta conhecido pela sutileza, bom gosto, enfim, uma consciência social, política, né, das mais louváveis e etc. E ele parece que ele atinge o auge da sua insânia enquanto cineasta. E ele faz um troço que é tão descolado da realidade, mas tão descolado da realidade,
que se torna um filme cartunesco num nível que acho que até agora nenhum filme da Marvel conseguiu ser, e consegue ser um filme do Justiceiro, ouso dizer, mais competente que qualquer um dos filmes do Justiceiro que foram feitos até hoje. Assim. Se você botasse o Frank Castle no lugar do Paul Kersey ali, faria até mais sentido, porque em vez de ser um sexagenário transudo e porrador em busca de justiça, fosse pelo menos um homem ali com seus 40 anos de idade, né, interpretando o personagem, faria mais sentido, né, se você considerar, inclusive... Inclusive até porque o Charles Bronson, o personagem dele, não é um cara de ação, ele é um arquiteto que aprendeu a atirar na guerra, tem uma mira boa e simplesmente elimina bandidos em situações assim, pega de surpresa. Ele vai e atira no bandido, acabou. Nesse filme ele vira literalmente o Rambo. Pois é, ele tem uma habilidade com armas de fogo e defesa pessoal, assim. É ele dando soco na cara de uns malucos assim, mais altos e 30 anos mais novos do que ele, 40, sem o menor problema. Existe um termo que foi criado em algum momento da década passada para falar especialmente de filmes tipo do Liam Neeson, essa retomada da carreira que tinha rolado do Stallone, do próprio Schwarzenegger, né? Referiu-se como Jerry Action, seria algo como ação geriátrica, né? Uma tradução livre aqui do português. Inegavelmente, Charles Bronson foi o grande patriarca desse termo jocoso, né? Embora um termo jocoso, acho que ele deveria de fato ser levado a sério, porque talvez o John Wayne ainda antes dele, mas o Charles Bronson foi o grande herói de ação ali da meia pra terceira idade, já, né? que o cinema já teve, né? Acho que antes você não via um homem de 60 anos interpretando o tipo de papéis que ele interpreta. Né? Porque, curiosamente, né, é até meio engraçado a gente ver isso, né? Muita gente não associa o faroeste com o cinema de ação, né? O John Wayne realmente foi um baita acho, né? Até mesmo o Joe McQueen, né, e o Randolph Scott, né? Eles viraram também alguns achos de faroeste, né? Quando eles estavam ainda mais maduros, né? Do que antes. É bem curioso isso. Mas o cinema de ação mesmo, como a gente vangloria mais, ele surgiu mesmo definiu mais, né, os padrões a partir dos anos 80, né? A questão do action hero mesmo, os atores mais definidos por esse tipo de filme, os brucutus, né? Então, assim, é normal a gente associar mais ao Charles Bronson esse geriátrico. Mas se você pega aí uma galera, tipo Lee Marvin, o Robert Mitchum, o Will Brynner também, os que o Oswaldo citou, ele já vem de uma tradição, né, de grandes atores mais experientes, mais vividos, né, que se tivessem nascido um pouco mais, umas 2 décadas depois, eles com certeza teriam acompanhado o Charles Bronson nessas aventuras aí já nos anos 80, início dos anos 90, com certeza. O Lee Marvin chegou, né, a fazer filme com o Chuck Norris. Eu não veria o James Stewart correndo com um tabuco na mão, não. Não, mas o James Stewart, eu também não vejo ele também como um desses patamares. Eu tô falando se ele tivesse nascido décadas depois. Eu sei, mas mesmo assim, eu também não vejo. Ele eu não vejo também, não. Eu vejo mais esse caso que eu falei, um Robert Ryan, o Lee Marvin, o John Wayne. O James Stewart, não. Realmente não. Aparentemente, o próprio Bronson, que gostava até de trabalhar com o Michael Winner e tal, ele também achou que o filme ficou um pouco mais longe, assim, né, do que normalmente eles iam, né? E as parcerias dos dois nunca foi conhecida por ser exatamente os filmes mais suaves, né? Os filmes mais família do mundo. Mas é curioso isso, porque se você for parar para analisar em termos de grosseria, de sadismo, de cenas mais chocantes, o primeiro e o segundo são muito mais. Esse filme a gente tá falando de violência em trocas de tiro, em aventura, tiroteios, ação, uma coisa tira aqui, o cara... Mas tem mais outra cena de estupro, né, cara, também nesse Tem, filme. mas não chegam nem aos pés do segundo filme, por exemplo. O segundo filme tem muito mais impacto, eu acho, nessa coisa mais crua e cruel que o Oswaldo tinha falado. É engraçado, eu acho curioso essa coisa assim. Ele levou a coisa para longe demais, nesse sentido mais de ser um filme mais de ação. Então, existe uma diferença de você colocar uma sequência de... Outra discussão polêmica, né? Com relação a esse tipo de cena em filmes. Ao meu ver, em particular, há uma diferença de você ter uma cena como essa de estupro em um filme que tem uma pegada de ter mais um comentário social, de ser um filme que reflete mais um pouco assim com as questões do primeiro Death Wish, né?
do que no filme desse, que é uma bobagem do começo até o fim. Sim, a coisa fica muito mais pesada, né? Tem um peso maior, um estupro no segundo e no primeiro filme. Nesse, as Nesse é cenas... como se fosse uma coisa jogada realmente só pra... Então eu acho curioso essa impressão do Charles Bronson. Eu acho dizer uma coisa, essa coisa do estudo que você falou. No primeiro filme, que já é uma cena extremamente gráfica, né? O ataque lá, a casa, a esposa e a filha do Paul Kersey, né? Que a menina é estuprada, a mãe é arrebentada pelos caras e tal. Já é uma cena muito forte. No segundo filme, você tem 2 estupros, que é o da filha do Bronson, de novo, e a empregada, que são 2 cenas, inclusive, muito mais drásticas. Muito mais. Muito mais. E nesse filme, você tem o estupro da personagem da Marina Sirtis, que ele depois viria a fazer Star Trek, a nova geração, se não me engano. E, inclusive, ela chegou a falar na época do Me Too, ela comentou sobre a filmagem dessa cena. Aparentemente foi filmado, assim, num lugar muito frio, de noite, demorou pra caramba. O diretor de fotografia teve uma hora que ele foi botar um casaco nela, né, pra proteger ela do frio quando estava fazendo as filmagens. E o Michael Winner gritou com ele pra tirar, porque estava atrapalhando, né, a iluminação da cena. Ela mesma disse, inclusive, eu quero citar aqui que tá no IMDb, ela disse algo do tipo assim, que não é bacana você falar dos mortos e tal, né, falar coisas dos mortos, etc. Mas, enfim... Espera que o Michael Winner apodreça no inferno. Exatamente, foi basicamente isso. E é uma cena que é muito curta no filme, né, mas aquilo levou uma noite inteira, e a pobre, uma atriz jovem, ali nua, que coitadinha, ela só tá ali pra isso, né? Depois a gente vamos falar um pouquinho da trama desse filme, né? A gente já tá falando das polêmicas. Mano, Sperrone, você pode nos fazer o favor de nos dizer a sinopse do filme? Posso. Desejo de Matar 3, então, surge aí no meio dos anos 80, depois de 2 filmes, né? Com uma pegada já totalmente diferente. O contexto de onde surgiu esses projetos vai continuando, vai mais porque a Canon comprou os direitos, né, do Desejo de Matar e resolveu explorar em cima disso de acordo com o que estava em moda na época, né? Então nós temos aí uma história, uma sinopse bem mais movimentada que a dos 2 primeiros filmes, que tem uma pegada mais séria, embora o segundo já seja da Canon também, né? Então na trama, o Paul Kersey, que é o arquiteto vigilante, depois de 10 anos, retorna a Nova York para visitar um amigo. Pouco antes dele chegar, esse amigo dele é espancado praticamente até a morte por uma gangue, e a gente descobre que esse amigo dele vive num prédio que está praticamente numa zona de guerra, né? Parece que ele está no centro da Síria ali, né? Prédios destruídos, e você anda na rua, basicamente você tem que dividir espaço com pessoas de gangues mesmo, transitando livremente, e a chance de você ter a carteira roubada é imensa. Então chega lá o Charles Bronson e se depara com essa cena, né, do amigo dele praticamente já morto. Ele ainda consegue soltar as últimas palavras pro Charles Bronson. Mas como ele chega no local da cena do crime com a arma em punho, acaba preso. Na delegacia, o chefe de polícia, vivido pelo Ed Lauter, reconhece o Paul Kersey do seu histórico de vigilante e resolve fazer um acordo com ele. E deixar ele um pouco livre, solta ele na rua, ele faz o serviço dele, que a gente sabe o que é, e vê se ajuda a diminuir um pouco a criminalidade no local, porque a coisa tá foda mesmo. E bom, daí como acontecem as relações, né? As relações pessoais do personagem do Paul Kersey com os moradores do prédio. Ele faz amizade com o personagem do Martin Balsam, né? Que é um grande ator, veterano. Personagem muito legal até. E percebe também que outros moradores também são idosos também, que estão no meio daquela confusão ali, sempre com os membros de gangues invadindo suas casas por janelas, etc. E aí o Paul Kersey resolve fazer uma guerra particular contra essas gangues, né? Começa a provocá-las, botar iscas, né, para atraí-los e para poder matá-los igual baratas, né, como o personagem do Ed Lauter faz, né? E até fazer armadilhas estilo Esqueceram de Mim nas casas dos velhinhos para quando os bandidos tentarem entrar. Então o filme se transforma nessa guerra até chegar num terceiro ato, né, que é literalmente um dos maiores tiroteios que o Charles Bronson já protagonizou na vida. Realmente uma batalha frenética que aí já virou história, né? Já marcou toda a nossa infância e todo mundo que não viu ainda tem que ver esse petardo aí.
Já falei até demais. Cabe dizer que esse filme, a história dele se passa em Nova York, mas o filme foi filmado na Inglaterra. E é como se o filme se passasse num mundo que é meio Fuga de Nova York, meio Mad Max, né? E meio The Warriors, inclusive. Porque você consegue perceber que os caras ali... Sabe o que isso me parece, sem sacanagem? Esse filme me parece menos um filme da Canon e mais uma versão italiana, com um pouco mais de dinheiro, assim. De algum filme que você veria, algum rip-off daqueles sem vergonhas que você veria, sabe? É como se os italianos tivessem pego a série Desejo de Matar 3 e fizessem seu exemplar. Exatamente. Mas assim, a coisa ficou tão marcada como o Desejo de Matar 3 é aquilo ali, e a gente cresceu vendo aquilo ali, que eu não consigo muito fazer essas associações de influência, tipo, uma mistura de Fuga de Nova York com Warriors. Não, é Desejo de Matar 3, aquilo ali. É como se fosse uma coisa única mesmo. Bom, que é uma coisa única, é inegável. Mas, assim, os ingredientes, você percebe que a gangue, por exemplo, vamos falar um pouco da gangue. Você tem lá a gangue do Fraker, que é vivido pelo Gavin O'Harleigh. Eu não sei como é que pronuncia o nome desse de jeito nenhum. Gavin O'Harleigh. Chamar ele de Gavan, que nem os super-heróis japoneses dos anos 80, tá? Vivido pelo Gavan, que é um personagem que... O visual dele é uma coisa que inacreditável, né? Os caras passaram uma máquina zero bem no meio da cabeça dele e deixaram os cabelinhos aqui assim, divididos do lado. É como se ele tivesse feito nele um moicano ao avesso, né? O que é um moicano? Você raspa dos lados e deixa o cabelo no meio. O dele, eles rasparam no meio e deixaram o cabelo dos lados. É uma coisa simplesmente execrável de se olhar. É facilmente o pior penteado que um vilão de filme já deve ter usado. E ele é o líder dessa gangue multiétnica, porque você tem negros, latinos, brancos, etc., que parecem uns punks e tal. Então você já percebe ali, né? Essa coisa de pegar aquele vagabundo de Nova York, né? Tem o cubano. Tem, que é o Risadinha, que a gente vai falar dele mais ainda depois. Só faltou um oriental, né? Outro chamado cubano. É verdade. E tem uma coisa, a impressão que eu tenho é que aquela cidade só se você não é membro de gangue, você é velho ou criança. Assim, a pessoa mais jovem que tem ali é o Rodrigues, que é vivido pelo Joseph Velasquez, não é isso? Que é o garotinho que ganhou o picolé do Charles Bronson? Não. É o marido da Maria, que é estuprada pela... Fora isso, você só tem sexagenário e septuagenário. Você tá vendo... Eu tenho a impressão que esse filme se passa, na verdade, no bairro da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, na zona do Rio de Janeiro, sabe? Porque é basicamente isso, especialmente nos anos atrás. Assim, aquele filme é a Tijuca nos anos 90. É bandido e velho. É só bandido e velho, você não tem mais nada nessa porra. E esse filme é a grande fantasia, o grande sonho molhado do velho reaça tijucano, de que um dia surge um outro velho e salve os velhos para que esses jovens malditos, né, tomem uma lição e parem de importunar. O que não é possível. Cabe dizer que o bairro da Tijuca é um bairro que elegeu, foi um dos bairros aqui do Rio que elegeu em peso Bolsonaro. Né? Então não tá merecendo nenhum Salvador, não. Uma coisa que eu sou impressionado com esse filme, assim, é uma coisa que é comum em filmes de vigilante, filme de ação, em filmes de horror também, né? É com a questão da lei, né? A lei não ser capaz, não, porque a lei não tem como dar conta. Mas nesse filme, notoriamente, assim, ele se passa num mundo distópico em que a lei não serve pra nada, assim, porque crimes são cometidos à luz do dia, aparentemente não existe, sabe, tecnologia de captura de digitais, absolutamente nada. Porque o Fraker, por exemplo, ele tem supostamente uma ficha criminal mais limpa do que a do Curse. E notoriamente aquele cara deve de cometer crime desde os 8 anos de idade. O filme não faz o menor sentido. A polícia desse filme não faz o menor sentido. O grau de abandono das pessoas perante a lei é simplesmente assim, inimaginável. Esse filme ele vai basicamente contra tudo o que se estuda em história sobre crime organizado, crime, violência urbana, violência e tal. Porque é uma polícia que aparentemente está menos interessada em bater em minorias do que em sabe, pegar dinheiro de multa. Tem uma cena que, por exemplo, tem um velho lá judeu que ele tinha uma arma em casa. Ó, vamos fazer uma acusação aqui que você tem uma arma. Em Nova York é proibido você ter porte de arma, né, e tal. Isso é uma coisa que eu acho que até hoje é assim. E eles vão lá pegar o cara acusando de prender ele. E a cidade em casa tá um caos, assim. Não faz o menor sentido. Eu fico, assim, embasbacado com o quão longe os caras foram para provar que a lei é inútil ali. E o que é pior, esse filme, ele é um universo que ele notoriamente, assim, você vê que é tudo dito, tudo feito de uma forma muito séria, muito comprometida, sabe? Não é um filme que você sente que, tipo assim, tem uma vontade aqui de tirar um sarro com uma coisa meio autoconsciente, né? De se tirar sarro com esse tipo de coisa. Não! O filme, ele abraça esse excesso de uma maneira que chega a ser uma fantasia. Esse filme, ele é facilmente, assim,
é um delírio conservador, assim. É como se o Ronald Reagan tivesse sonhado e o sonho dele tivesse virado um filme. Chega a ser cartunesco, né? O filme é cartunesco, né? Por isso que até na mesma época, né? Quando eu vi assim, Desejo de Matar, violentíssimo e tal. Eu nunca consegui me chocar com esse filme, né? Justamente por conta disso, né? Porque ele realmente tem essa pegada, digamos assim, realmente seja o que Deus quiser, né? E, assim, uma coisa que eu também acho muito, muito bacana no filme, logo no começo, eu sabia que eu estava vendo algo muito especial quando assisti, eu só assisti esse filme em 2019. Esse foi o único filme da franquia que eu nunca tinha assistido. E quando eu fui ao filme, eu percebi que eu estava diante de algo simplesmente mágico. Quando logo após lá o Charlie, o amigo do Bronson, ser morto pelos bandidos, né? Quando os caras vão, prendem ele, e eu vi que na prisão o cara já mandam assim: eu sei quem você não é Kimball, você é Paul Kersey, eu já vi você aqui. E o cara chega, acho que ainda dá um soco na cara de um policial em algum momento. Então, eu sei que basicamente ele chega e fala assim: joga ele na prisão e não dê a ele direito à fiança. Quando eu percebi que o filme se passava diante dessa distopia criminal, criminalista, penal, etc e tal, eu percebi, cara, isso aqui é diferente. E quando, depois dessa coisa extremamente implausível, eu vi o Bronson arremessando um gordo, fazendo a cabeça dele ultrapassar as grades do filme, aí eu soube, meu irmão, esse filme aqui é diferente. O Bronson nunca fez um filme desse, não. Isso aqui é uma coisa única na vida de uma pessoa, de um ator. O próprio personagem do Lauta, né, diz que lá ele não tem direitos, não. Os direitos quem faz aqui sou eu, coisa assim. Mas assim, às vezes eu dou razão pro personagem do Ed Lauter. Porque ele não sabe o que ele tem nas mãos, né? Ele tá ali com o Paul Kersey, né? Que era um vigilante muito visado, né? Vai saber o que ele vai aprontar, né? Mas depois ainda bem, ele toma juízo, né? E solta o cara. Toma juízo, diz Ronald. O Ed Lauter é facilmente um dos piores policiais da história do cinema. Acho que ele só não perde pro personagem do Stuart Whitman no Devorado Vivo. Porque pelo menos em algum momento do filme ele chega a pegar em arma, chega a dar uns tiros, enfim, né? Não, é verdade. Acho que no final ali ele se redime. Mas ele é facilmente um dos piores tiras que eu já vi na história do cinema, assim. Ele é o chefe da polícia, né? Pois é, e ele é horroroso. É impressionante, tipo, como é que pode, sabe? Esse filme, sabe aqueles faroestes, você tem um xerife que não dá conta da cidade? É isso. Essa Nova York filmada na Inglaterra é isso. Me espanta a quantidade de crime que existe naquele bairro que o João vai morar. Porque é crime toda hora, o pessoal faz de absolutamente tudo ali, né? É batedor de carteira, é maluco roubando bolsa de velha, é maluco estuprando. E tem uma cena que, por exemplo, vamos avançar um pouquinho, tem uma cena que, por exemplo, eu já citado, né, estupro da moça. Eles estão vendo a câmera de vigilância de um lugar lá, a policial olha e fala assim: mas tá muito escuro, não dá nem pra identificar os caras, a gente não vai conseguir colocar nada contra eles. Eu mesmo, não é possível, parceiro, não é possível, aquilo é melhor que a minha televisão nos anos 90, parceiro, como é que você não conseguiu identificar esses caras, parceiro? Que má vontade é essa de trabalhar, meu filho? Porra, o que tá acontecendo nesse universo, cara? Eu fico assim, é de fazer a PMRJ parecer, bicho, sei lá, cara, o FBI naqueles filmes americanos, sabe qual é? Faltou a gente também comentar, né? Pra variar, né? A personagem que entra no filme só para ser o interesse romântico do Paul Kersey, né? E aqui inaugurou uma tendência, né? Já dando aquele spoiler, né? Já que eu não acredito que tenha alguém que esteja escutando esse programa do Cine Poeira e nunca tenha visto esse filme. Francamente, se você ainda não assistiu esse filme, você tá no podcast errado. De inaugurar aquela tendência das namoradas do Paul Kersey morrerem, né? Nesse filme aqui, a Deborah Huff, né? Interpreta aí uma defensora pública, né? Que tenta ajudar o Paul Kersey. Tem uma tentativa aí de um romancezinho, um convite para o jantar, coisa e tal. E uma noite, simplesmente o nosso amigo Paul Kersey vai pegar umas de encomenda lá numa agência lá dos Correios, né? Onde, legal, né? Você vê que se transporta até armas, né? Muito bom. Ele vai pegar a encomenda, o Fraker dá um socão na cara dela e tira o freio de mão, né? O carro desce a rua, bate em outro e temos aí uma explosão, né?
É uma cena linda, né? Não era nem um Peugeot, mas os dois carros explodiram, né? Bom, pelo menos ela foi uma namorada do Kersey que pelo menos teve uma morte rápida, né? Não foi estuprada e violentada de todas as maneiras como algumas os filmes anteriores sugeririam, né? Não, e assim, é uma coisa que eu acho fascinante, porque nessa época o Bronson, quando fez esse filme, cabe dizer que o Bronson já estava com mais de 60 anos quando ele filmou o Desejo de Matar 3, né? Ele devia estar na casa dos 63, 64 anos de idade, algo por aí. E você consegue perceber que ele está muito mais assim, atlético do que ele estaria em alguns anos depois, né? Ele corre, ele faz flexão, tem uma breve cena que você vê um pouco do tanquinho sexagenário dele, quando ele tá depois de fazer amor com a personagem da Deborah Hefkin. Muito mais trincado que o meu. Porra, nem fala. Meu objetivo de vida é virar o Bronson 60 agora aos 35. Mas uma coisa que eu acho fantástica é porque, tipo, como eu já falei, esse filme se passa num mundo distópico, né, a la Mad Max, a la Fuga de Nova York, em que a lei não existe. Qualquer pessoa que seja advogado, defensor público, é uma grande futilidade, né, você exercer essas carreiras. Até porque o que resolve tudo é bala e vagabundo, né? Como fica muito claro, né? A moral do filme. Mas ela vai ali pra tentar fazer a fiança do personagem do Bronson e ela já tem interesse nele, ela busca ele depois e chama ele pro encontro, onde você descobre que, no fim das contas, apesar de defensora pública, ela é tão reaça quanto qualquer outro personagem do bem no universo do Michael Winner, com sua fantasia de que as pessoas têm que fazer alguma coisa. Enfim, além dessa fantasia pequeno-burguesa, reaça, da defesa da autodefesa, do porte de arma e tal, esse filme, ele é uma das maiores fantasias de um homem que já está nessa meia para terceira idade, que é capaz de seduzir mulheres 30 anos mais jovens do que ele, e não só isso, desempenhar uma performance sexual que rivalize com qualquer outro homem, né, com metade da sua idade. Porque notoriamente ela fica muito interessada, ela gosta de tudo. E cabe dizer que o Bronson, né, aparentemente ele não estava lá muito satisfeito de trabalhar com o William, não, mas o profissional que ele era, ele parecia estar em estado de graça no filme se eu não soubesse disso. Porque eu gosto muito quando eles estão, por exemplo, na casa dela, e ela fala assim, eu não gosto muito dessas coisas, mas eu gosto de esportes e não sei o quê. E você? Eu gosto de ópera, que é a velha desculpa que todo herói tentista dava para comer alguém, pra mostrar que era sensível. O que vocês acham do encontro de Charles Bronson com Deborah Hefkin? Vocês acham que foi plausível? Isso representa um anseio íntimo seu de que quando você chegar na ilha do Bronson vocês façam o mesmo? Conta um pouco pra mim sobre isso. Tão plausível quanto o resto do filme, né? Eu acho bem plausível. Afinal, Charles Bronson esbanja sex appeal, né? Eu acho que não só ela, como várias outras personagens o desejaram, mas só uma teve sorte. Ou azar, né? Porque morreu. Mas eu gosto muito da relação como se constrói deles, né? Tirando ela e a Marina Sirtis, o resto era a coroa, né? E aposto que as coroas estavam tudo querendo dar em cima dele. Ele fez a escolha certa. Tem um momento do filme que eu acho muito engraçado, que alguém fala algo do tipo, nós somos a melhor geração, uma geração importante. É o personagem até do Bennett, do Martin Balsam. Martin Balsam, exato. Fala algo nessas linhas, assim, né? Esse filme, isso é uma outra coisa que eu acho sensacional nesse filme, o quanto foi feito propositalmente do jeito que ele é, né? Porque essa mentalidade da galera que lutou na Segunda Guerra Mundial, de ser a melhor geração, etc e tal, que veio logo antes dos boomers, né? Eu esqueci o nome dessa geração que se dá, né? Baby boomers. Então, mas os baby boomers vieram depois da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que nasceram ali nos anos 40, 50. Eles são uma geração anterior a duas deles, assim. São os pais desses boomers, né? Eu acho formidável o quanto esse filme ele é um grito desesperado de uma geração mais velha vendo um mundo que, à sua maneira, está decaindo e se tornando pior, e de que fantasia de que, de alguma forma, eles sejam capazes de fazer que essa sociedade volte a ser aquilo que era antes. Tanto que, quando a gente for falar o filme quando tem o seu ápice, né? Aliás, como eu comentei antes, esse filme só tem... Se você é jovem, você é bandido, ou vítima, ou você é criança e é inocente, ou você já é velho. Uma coisa também que é curiosa, que nesse bairro inteiro só tem uma criança, né? Só tem uma criança, é verdade. É um menino que vira fã do Bronson, que ele até compra um picolé pra ele. Pouco antes da cena clássica, né, do Bronson chupando um picolé e caminhando com sua câmera para pegar um bandido safado que age na região, né? O famoso Risadinha, eternizado pelo ator Kirk Taylor. O que dizer de Risadinha, meus amigos? The Giggler, no original.
É aquele cara, né, que se vê uma bolsa, alguém dando vacilo com a bolsa, você vai ser roubado, né? E ele pega, ele corre que ninguém alcança. O cara é um maratonista. Essa é a característica dele, né? O próprio Cursor tenta perseguir ele 2 vezes e não consegue. O cara despista facilmente. Até que ele resolve usar um elemento que corre muito mais rápido que ele, que é uma bala, né? Nas costas. A cena da morte do Risadinha, aquele pessoal da senhora comemorando, aquele é um rapaz que roubou a minha bolsa, mas eles mataram o Risadinha. Cara, aquilo é sensacional demais. Celebrando como se fosse carnaval fora de época. Parecia que começou uma micareta de velho imediatamente após a morte de Risadinha nesse filme. É simplesmente espetacular. Eu acho que nem um faroeste mostrava o pessoal tão feliz com a morte de um malfeitor. Assim. Eu acho que eu não consigo lembrar sabe, do vilão do Rio Bravo, do João do Rio Bravo, não teve essa festa toda quando o John Wayne, a rapaziada, matou aquela gente. E também, né, já que a gente tá falando sobre a questão aí do apelo, né, sobre a coisa do pro-armas que o filme tem, né, uma cena que sempre me faz rir nesse filme, quando eu revejo, é quando a polícia chega no apartamento lá do casal judeu pra pegar o revólver e na mesma noite, né, na cena seguinte, já é a casa dele sendo invadida pela gangue. Cara, aquele é maravilhoso. E uma coisa que eu gosto muito mais dele no Bronson é porque ele não vira. No primeiro filme ele é um cara que ele sabe atirar um pouco. Você sabe que ele lutou na Guerra da Coreia, embora eu acho que ele já fosse velho pra Guerra da Coreia, mas enfim, não quero entrar nesse detalhe. Até porque a gente sabe que o Bronson, na vida real, ele lutou na Segunda Guerra Mundial, né? Ele é um veterano da Segunda Guerra. E beleza, ele tá usando um revólver 32 pra matar os bandidos. No segundo filme, ele já tá com uma pistola assim mais moderna, né? Automática, né? Nesse filme, ele já é um tático. Ele sabe usar os mais variados tipos de arma de fogo, ele usa faca, ele é bom de porrada e ele entende de armadilhas. Ele usa até uma bazuca, né? Ele usa até uma bazuca. Que, curiosamente, o amigo dele aparentemente tinha em casa, o Charlie, porque o Charlie, notoriamente, também tinha uma certa coisa por armas, né? Lembra da metranca lá, da Browning, que estampa o pôster do filme? Sim. Ou um dos cartazes do filme, pelo menos. E me surpreende muito a facilidade que os bandidos têm, esses caras de gangue têm de entrar nos apartamentos das pessoas e não terem achado ainda esse arsenal que o personagem do Balsa guarda num armáriozinho qualquer na casa dele. Se eles achassem isso, já teria sido uma festa. Como é que passou tanto tempo guardando isso? E uma coisa também que me chama a atenção, né, que tem a cena em que eles ameaçam o personagem do Martin Balsa, né? Dá uma porrada nele e derruba ele lá da escada abaixo e pega uma daquelas metralhadoras e não usa de novo, né? No insano tiroteio final, eles poderiam ter utilizado aquela metralhadora e não usam, né? Você precisa ter mais de 60 para poder manejar uma. Ainda bem que ele tinha 2, né? Que o Bronson pode usar a outra. Convenientemente. Aliás, esse é um filme que ele é muito conhecido pela cena final dele, né? Que é esse tiroteio, essa verdadeira guerra que acontece, né, em Nova York, que o Bronson tá com essa metranca aí, e o Rodrigues tá de armeiro, tá com uma caixa de papelão, né? Com a munição toda acompanhando o Bronson enquanto ele vai passando tudo na rapaziada. E gradativamente as pessoas vão se animando, né? Você todo mundo pegando as suas pistolas e indo pra janela, pô, dando apoio pro Bronson. Você tem um momento que os caras entram num lugar lá, todo mundo lá enche os caras de tiro e tal, mata todo mundo. Aí você tem crianças e pessoas ali celebrando, né? Os bandidos que eles acabaram de matar. Mas assim, eu descobri que eu tava diante da maior obra de todos os tempos, quando tem um bandido que vai entrar numa casa lá, chega um senhor e bate nele com um bastão de beisebol. Aí a gangue lá, o Frank e os outros caras, eles jogam os coquetéis Molotov dentro do apartamento e você vê uma véia pegando fogo, correndo escada abaixo. Quando eu vi aquela véia pegando fogo, aí eu tive certeza. Esse é sim a melhor obra da história. Essa cena é genial. E o Frank ainda dá uma rajada de metralhadora no velho, também sai pegando fogo. Ficou puto, né? Ficou puto. É o momento que ele perdeu lá a paciência, né? No meio da batalha. O colega, né, do Bronson é Rodrigues, né? Ele fica com uma arminha, parece que é feito com 2 canos, né? Nunca tinha visto aquilo antes. Eu não sei também o que se passa ali, porque ele podia pegar qualquer revólver que ele quisesse do chão de corpos já tinham sido abatidos na casa do Bennett, né? Mas não, ele resolveu ficar com 2 caninhos que
sei lá, dava uma punhetada ali e soltava um tiro. E cabe dizer que seja lá aquilo que tinha naquele caninho lá, naquela zip gun, como ele mesmo usa em inglês, né? Não vai ter tradução daquilo. Cara, aquilo explode, o maluco. Tem uma hora que explode. O que tinha naquele troço, parceiro? Na hora que ele foi carregar ali, parecia ser um cartucho de 12. Mas eu acho que ali a potência era maior. Caraca, meu. Aliás, assim, cabe dizer que a cena de ação. Esse filme, ele é repleto de cenas menores de ação, né? Você tem uma cena de um soco, com tiroteios aqui, atracular, né? Você tem o Bronson com seu colete à prova de balas, né? Incrível, né? Que protege até de facadas. Mas a cena final, que leva os últimos 20 minutos do filme, é facilmente... Isso eu digo sem sacanagem. Uma das melhores cenas de ação que o cinema americano fez naquela década. O nível de causa e urgência daquela cena é espetacular. Eu consigo perdoar até a falta de squib em alguns dos bandidos quando eles tomam chumbo. Você vê que é isso, né? É urgência, é o exagero, é cartoon, porque em termos de construção, de decupagem, de edição, ela não é das mais elaboradas, né? Mas assim, o grau de sandice que ela exala, né? Torna ela tão grandiosa, tão genial. O IMDb diz que o body count desse filme é 83. É maior do que o do John Wick, o primeiro. Olha só. Eu acho que nenhum herói de ação daquela década matou tanto quanto o Bronson nesse filme. Talvez nem o Schwarzenegger no Comando pra Matar. Matou mais gente do que o Bronson. É algo pra se checar, né? Porque ali também é muita gente morrendo. Cabe dizer que esse filme, Desejo de Matar 3, ele não é escrito em numerais romanos. O título do filme eles colocaram o número 3 normal, né? Diferente, inclusive, do segundo filme que usa o numeral romano, né? Pra batizar o filme. Isso foi feito porque, segundo uma pesquisa, uma parte do público americano não sabia ler numerais romanos, ficava confusa. Então, para não causar confusão, que aquele era o terceiro filme da franquia, eles meteram logo o número 3, né? E eu acho que isso também já é uma coisa que diz muito do tipo de obra que a gente tá adiante, né? O tipo de obra e o tipo de público, né? Que eles se preocuparam em atender, né? Com esse filme. As pessoas não querem pensar muito, eu acho. Vem um 3 ali, tá bom. Quer ver tiro. Esse deve ter sido o filme aqui no Brasil, que acho que o pessoal, talvez tenha sido o filme mais popular do Bronson aqui no Brasil nos anos 80, né? Que o Brasil foi um dos maiores públicos do Charles, né? E esse filme eu lembro que, mesmo quando eu era moleque, assim, as pessoas viviam fazendo, o pessoal mais velho que vivia fazendo referência ao risadinha, ao final do filme, etc. É risadinha justamente por causa da dublagem, né? A dublagem desse filme para a televisão é muito marcante também. Esse filme, ele conta também, né, entre os membros da gangue do Fraker, né, de um jovem Alex Winter. Alex Winter, para quem não tá ligando numa pessoa, ele interpreta o Bill, né, na trilogia, né, dos filmes do Ted, né, ao lado do Keanu Reeves, né, e ele também protagonizou, e acho que dirigiu, também nos anos 90, um filme que eu adorava muito, que era o Freaklândia, o Parque dos Horrores, uma maravilha, que tem o Mr. T interpretando uma mulher barbada. É um dos filmes também mais caóticos que eu já devo ter assistido na minha vida, assim. E o Alex Winter tem umas histórias maravilhosas, né, dos bastidores do Desejo de Matar, né. Eu sei que, por exemplo, esse filme foi filmado na Inglaterra, né? O grande motivo que ele tenha conseguido fazer esse filme é porque ele já tinha um passaporte britânico, né? Então isso já facilitava o processo, o trâmite burocrático, né? Para poder viajar para a Inglaterra. Porque ele nasceu na Inglaterra. E, assim, aparentemente, assim, os bastidores do filme foram um tanto quanto caóticos, né? Ele diz, por exemplo, que tinha uma cena na primeira cena que ele aparece, né? Que a primeira cena que ele aborda a personagem da Maria, né? Que ele iria estuprar com seus amigos, né? Na já infame cena do estupro da atriz, da personagem da atriz, aliás, né? Que eu postei mais cedo. A primeira tentativa, né? A primeira tentativa é que ele pula em cima ali do carro e tal, e o Bronson tava lá na garagem que ela se esconder, enfim, e o Bronson acerta ele com um pé de cabra, um pedaço de cana, acho que um pedaço de cana, né, que ele encontra no chão ali. E segundo ele, essa cena demorou muito pra ser gravada porque o Bronson não aparecia de jeito nenhum pra gravar o raio da cena. E quando finalmente apareceu, o Michael Mann disse assim: ô Bronson, vamos filmar a cena logo, cara, tá tarde pra cacete. Vamos ensaiar essa filmagem de que ele. Cara, esse maluco aí parece coroinha. Parece um coroinha. Se eu bater nele, o pessoal, meus fãs vão ficar furiosos comigo, não pode. Inclusive, ele não participou da cena do estupro em si, porque ele se recusou. Originalmente, a cena teria ele entre os caras da gangue, mas ele se recusou a fazer e entrou outros atores na gangue ali. Ele não quis participar. O Michael Winner,
Inclusive, essa não é a única cena de estupro do filme, né? Lá pro finalzinho do filme, quando tá aquele caos rolando, né? Você tem lá uma atriz negra que tá tendo as suas roupas rasgadas, né? Por outros membros da gangue, né? Só que o Bronson consegue chegar na hora e ainda consegue matar os caras antes do ato ser consumado. O Michael Winner, ele gosta, por assim dizer, de chocar, né? O seu público, né? A verdade é o seguinte, se ele tinha uma desculpa botar uns peitos aparecendo e tal, né? Umas mulheres sofrendo uma desgraça, ele gosta, né? Seja aquilo necessário ou não pro filme que ele tá fazendo, né? E essa atriz de modelo negra, né, que na época era namorada do próprio Michael Winner, era a Sandy Grizzly, e que inclusive, né, vendeu os tabloides na época, né, as histórias, né, sobre o relacionamento íntimo dos dois, que inclusive dizia que o Michael Winner a chicoteava e usava ela de escrava sexual. O Michael Winner, pelo menos na visão que ele tem dos filmes, ele não é tão difícil não acreditar nessas histórias, né? Mas, enfim, pode ser boato e tal. Mas uma coisa interessante é que esse foi o último filme que ele fez com o Bronson, né? Ele tem uma parceria longa com o Bronson. Fez vários filmes. Os 3 primeiros... Fizeram 6 filmes. Foram 6 filmes. Fizeram 6 filmes juntos, exatamente. Um dos meus favoritos é o Mecânico, né? Isso. Assassino a Preço Fixo. Assassino a Preço Fixo. E o primeiro, para mim, é um dos melhores, que é o Renegado Impiedoso, Shadow's Land, que é um filme que explora muito bem a presença física do Charles Bronson em cena, né? É um filme onde o Bronson praticamente não tem diálogos, né? Se eu me lembro, ele só tem uma falinha no começo do filme e depois mais nada. É só a presença física do Bronson em cena, né? Como o índio vingativo, né? Eu tava vendo sobre aquele trailer, aquela página, aquele canal do YouTube, aliás, Trailers from Hell. O John Landis, ele disse que ele chegou a participar, a trabalhar nos bastidores desse filme, né? E ele disse que ele achou o Winner muito divertido. Esse filme foi filmado, se não me engano, na Espanha. E ele dizia que, o Winner não falava nada de espanhol, né? O que ele disse que foi bom, assim, porque o senso de humor do Winner, os comentários que ele fazia, direcionados à parte da equipe e tal, né? Pelo que deu a entender, se fossem compreendidos pelo meio da produção, ia provavelmente causar uma série de confusões ali. Porque, como já é de se esperar, né? Não é o cara mais politicamente correto e equilibrado do mundo, né? Do seu trato interpessoal. E cabe dizer que essa parceria dele com o Bronson, né? Não começou com o Shadow's Land, né? Na verdade, essa parceria vem de anos antes, não é mesmo? Você já sabe o que quer dizer, né? Bom, aí você vai ter que contar a história toda agora, né? Pois é. Em um artigo escrito, não lembro para qual publicação inglesa, porque o Michael Winner, para quem não sabe, ele tinha uma coluna em algum jornal britânico. Eu não lembro se era no The Sun. Realmente não estou ligado agora qual que era o jornal. Parece que ele até chegou a virar meio que um crítico gastronômico e tal, enfim. Ele revelou, anos depois, quando, né, o Bronson já tinha morrido e tal, que ele conheceu a Jill Ireland. Jill Ireland era a esposa do Bronson, né? Que faleceu, né, nos anos 80 ainda, se não me engano, no começo dos anos 90, de câncer, né? E ele namorou Jill Ireland alguns anos antes dela conhecer o Charles Bronson e tal. Ele detalha no artigo algumas, inclusive com toda a peculiaridade, né, do seu linguajar, né? Comenta que na última vez que eles se viram, ele passou a mão, né, nos seus melões, enfim, aquela coisa bonita, né? E que ela queria se casar com ele, inclusive, só que ele não estava nada interessado nisso. Ele até levantou um certo assim, ele levantava com a cabeça que ele não queria casar com aquela mulher linda e super divertida e tal. Aí, anos depois, né, rolou a primeira oportunidade do Bronson e ele trabalhar, né, ele encontrou com ela assim, ela falou com ele assim: olha, Michael, não comente nada com o Charlie, por favor. Ele vai ficar furioso se souber que aconteceu alguma coisa entre a gente. E Charles Bronson morreu sem saber disso. Mas, digamos assim, por mais que o Charles Bronson não fosse uma figura mais amigável, mais comunicativa, mais simpática do mundo, digamos que ele e Michael Winner tinham gostos muito mais parecidos do que ele imaginava. Aí, assim, vamos combinar também, né? O Winner, ele surgiu, né, como um diretor que começou a ganhar atenção nos anos 60, né? E nos anos 60 a gente sabe, né? Todo mundo comeu todo mundo, velho. Foram chamados Swing Sixties, né? Então, não existia AIDS, não tem essas histórias todas. Então, por favor, né? Pessoal, o Bronson que era quem tivesse afim. E anos 60, né? Se nos Estados Unidos era assim, no Brasil era assim, por favor. O Bronson que tinha a cabeça meio conservadora demais, né? Não poderia continuar trabalhando com ele se soubesse disso. Ela com certeza sabia o quanto ele era um cara ciumento, né?
Mas aí o Winner virou um... Não sei, ele acaba nunca entrando, né, nas listas dos grandes diretores dos anos 70, os diretores de ação, mas às vezes é bom, né, a gente lembrar, né, que o cara falava que se você quer arte, quer mexer com arte, você não veja filmes, não mexe com filme, então, você vai comprar um Picasso, né, então daí já vem a filosofia dele, né. O cara era um mestre da grosseria no cinema, fez obras de muito impacto. Tem uma entrevista sensacional com ele, não sei se ainda tá no YouTube, e colocaram uma feminista hardcore lacradora antes disso ser moda no programa de entrevista junto com ele quando ele estava promovendo o Desejo de Matar 2. É sensacional esse embate. Cara, uma coisa que eu acho fenomenal também é o Oliver Reed, né, na época do auge da carreira dele, ele também trabalhou com o Michael Winner. O Michael Winner trabalhou, na verdade, com grandes astros, né? Chegou a fazer filmes com James Coburn, entre outros, né? Ele chegou a ser um cara bem requisitado, assim, no período da carreira dele, pelo menos por uma década de pouco, assim. E o Oliver Reed, ele tinha uma fala que era mais ou menos assim: Ken Russell me deu a minha arte, Michael Winner me deu o meu pão. Os sucessos, os maiores sucessos comerciais que ele tinha tido na carreira dele eram dirigidos pelo Michael Winner, né? Ou seja, ele é um cara que, com todas as cretinices dele, porque negavelmente o cara era um sem vergonha, vai saber abusador ou não, que tinha um péssimo trato com as mulheres e um tremendo mau gosto, especialmente se a gente pensar nos padrões de hoje em dia, Não, na verdade sempre foi mau gosto, né? A gente que gostava, a verdade é essa, né? Como as cenas de estupro desse filme nunca foram bonitas, né? Sempre foi um troço de muito mau gosto, só que o zeitgeist cultural é muito doido, né? Era ok, né, você ver esse tipo de coisa, né? Mas tem que ser de mau gosto mesmo. Você tá filmando um estupro, você não pode fazer a coisa de bom gosto, né? Então ele entendia isso. Aí que tá, né? Assim, não sei, assim, porque o que eu quero dizer com bom gosto é uma desculpa pra mostrar a mulher pelada, assim, não tem... Você tem várias maneiras de filmar uma cena. Você tem uma cena que você te passa o choque do momento, né, sem você explorar muito da atriz, e tem uma outra em que você passa o choque e, acima de tudo, vende a beldade nua. E essa abordagem sempre foi a favorita do Michael Winner, né? Eu acho que tem meio a meio aí. Eu acho que tem uma parte que ele pode ter explorado mais, tem outras que ele é mais... porque por necessidade mesmo. A de Desejo de Matar 1, por exemplo, eu não vejo como muita exploração, embora seja bem apelativa também, bem gráfica, né? Mas acho que é porque também tem um momento ali do cinema exploitation americano fazendo sucesso e ele aproveitando tudo. Eu acho que era um diretor que tinha consciência do que fazia em todas as etapas ali. Com certeza. Exato, ele é um cara que entendia muito de mercado. Ele teve diversos fracassos, né? Inclusive, o Desejo de Matar 3, ele veio porque os dois filmes anteriores dele tinham sido fracassos. Que era um filme chamado Scream for Help, que também, se não me engano, foi para a Canon. E o The Wicked Lady, que foi um filme que ele fez, que é a perversa, com a Faye Dunaway e o Alan Bates, né? Foram dois flopassos, assim. Se não me engano, os dois são pra Canon. E foi o caso de... Não, o próximo filme tem que ser um sucesso. Tem que ser um filme que me bote no topo novamente. E foi um Desejo de Matar 3, né? Então... Se botou no topo... Que, como falar assim, ele entendia de mercado, né? E o que o pessoal queria naquele momento específico dos anos 80, de 85, né? É um filme de ação extremamente cabaçafados e exagerados. E o Desejo de Matar 3 é esse filme aí com louvor. É um filme que, pra quem é fã de cinema de ação, assim, e acima de tudo, se você gosta daqueles clichês, porque como a gente já mencionou aqui antes, eu sei que eu tô repetindo isso com alguma frequência hoje, né? O conservadorismo do cinema de ação, especialmente o cinema de ação americano, é gritante. E talvez poucos filmes sejam mais reaças, né? Mais conservadores do que os filmes do Michael Winner de ação. Pelo menos. Mas esse em particular, o Desejo de Matar 3... Ele é tão cartunesco, sabe? Ele é tão absurdo, ele é tão surreal, que realmente, como você falou aqui, o filme se passa numa distopia. Ele não se passa no mundo, digamos assim, real. E você vê que as pessoas, esse fãzão mais bitonado, né? E olha esse filme como um exemplar da realidade, né? Que tá mais longe da realidade possível. Não, total, assim, uma coisa que eu admito, eu me amarro no Michael Winner é que, ele é um cineasta conservador, 15 mil vezes melhor do que o Christopher Nolan. O Nolan deve ser tão reaça quanto ele, só que infinitamente menos eficaz no tipo de cinema que ele tenta fazer. E segundo, assim, eu não assisti ainda muita coisa do Michael Winner, assim, mas
Eu só consigo pensar talvez em uns 2 filmes dele que eu pensei assim, putz, cara, sabe, esse filme é meio chato. Sempre tem algum momento, alguma coisa assim que seja, sabe, incrível. Algum momento do filme vai ser incrível, mas assim, especialmente quando essa seara da ação e tal, o mesmo do Faroeste, enfim, né? Eu nunca vi, infelizmente, os filmes de horror dele, né? Eu queria muito ver o The Sentinel, que aparentemente também foi uma desgraça de filmar, com várias histórias horrorosas de bastidores, né? Como só podia, né, ser de um filme do Michael Winner. É claro, coisa boa não vai sair nunca. Mas o cara, ele tinha esse entendimento, especialmente pro que era o gosto do homem comum para cinema nos anos 70 e nos anos 80. Assim. E suponho que nos anos 60 também, né? Ainda não peguei nessa parte da filmografia dele, né? Porque o cara, ele jogava pra galera tudo aquilo que a pessoa queria ver, mesmo que a pessoa não assuma publicamente que gostaria de ver as coisas que ele tá mostrando. Como aqueles cineastas italianos, dos anos 70 para 80, assim, tipo, sei lá, um Joe D'Amato, de certa forma um Enzo Castellari, embora menos, né? Eu acho que o Castellari, ele tinha um apuro estético talvez um pouco maior, né? Embora sempre trabalhando com orçamentos infinitamente menores, perdão, do que o Michael Winner. Mas eu consigo ele colocar muito como essa rapaziada. Ele é um italiano de coração. Ele talvez ele seja o inglês mais italiano que exista dentro dessa seara, assim. Também vale falar, né, mencionar que embora o Jimmy Page, né, tenha sido creditado como compositor nesse filme, ele não está envolvido no Desejo de Matar 3, né? O Michael Winner reusou parte da trilha dele, né, do Desejo de Matar 2, né, e foi rearranjada com uma nova trilha sonora, né, que é creditada, né, a um sujeito chamado Mike Moran. Ele foi contratado apenas como arranjo de condução nos sintetizadores, né? Que acho que deve ser dele o tema, né, que toca no insano tiroteio final do filme. Aí agora vem aquela pergunta que não quer calar. Seria Desejo de Matar 3 o maior filme da história? Não, porque existe 3 homens em conflito, né? Mas, em alguns contextos, eu colocaria Desejo de Matar 3 como o maior filme da história. Um contexto de cinema de ação exagerado dos anos 80, do Charles Bronson, o próprio Michael Winner. Enfim, depende do contexto. É aquele filme que o pessoal, eu vejo o pessoal fazendo o Twitter, né, com esse tal, né, falando no Facebook, né, falando para alguns filmes de drama, alguns filmes assim de crítica social e tal. Ah, é um filme necessário. O filme necessário é esse daqui, porra. Filme necessário é isso aqui, porra. Neto, Osvaldo. Eu tenho orgulho dos meus colegas de Cine Poeira. Assim. Eu tenho muita sorte de estar com pessoas como vocês, só digo isso. Embora eu acredite que a gente sempre gosta de fazer, né? De dar uma nota, né? De 1 a 5 estrelas para os filmes aqui, né? Até como forma de, né, demonstrar para você, querido ouvinte, a nossa opinião sobre o filme, né? A nossa recomendação ou não, né, do filme. Eu, francamente, acho que as estrelas, assim, hoje, nesse sentido, isso é meio que um exercício em futilidade, porque não tem constelação, talvez, que dê conta de classificar uma obra como o Desejo de Matar 3. Mas, de qualquer forma, né, só para cumprir tabela, vamos fazer aqui, né? Primeiro eu vou perguntar para você hoje, Ronald Ferroni, você começar. Entre 1 a 5 estrelas, que nota você dá para Desejo de Matar 3? Não tem como ser diferente de 5, né? Que é o limite. Se fosse 10, seria 10. Se fosse 20, 20. O limite é 5, então vai ter que ser 5. Porque esse filme é simplesmente perfeito, né? E assim, eu sou uma pessoa que não acredita muito naquilo que inclusive vocês às vezes fazem, mas não dizendo que isso tá errado ou certo, porque não tem errado e certo. Às vezes vocês dividem assim, se eu analisar o filme friamente como cinema, eu dou 2,5, mas como é divertido, bababá, e eu senti isso, é 5. Não, pra mim sempre vai ser uma só, não importa. Esse filme é perfeito em todos os sentidos. Se eu olhar, analisar ele friamente, como cinema, ele é perfeito também. Em termos de diversão, ele é perfeito. É um filme muito bem construído, né? Tudo que a gente falou aí, em termos de história, de exagero, né? De como ele estabelece aí uns padrões aí do cinema de ação, o uso do Bronson, né? Esse ser icônico, né? Enfim, todos os temas que o Winner gosta de abordar, todas as imagens que ele gosta de povoar o filme dele. Enfim, é um petardo que não tem como não dar 5 estrelas. É um filme perfeito. Maravilha. Osvaldo Neto, por favor. Também, né? O que dizer? É um filme que, inclusive, está acima de qualquer categorização, né? É um filme que
que podia inclusive ser ficção científica pela distopia que a gente se passa, né? Também podia ser comédia, também podia ser filme de ação, filme policial. O filme é tudo isso misturado, né? É o tipo de coisa que a gente se falou do Michael Winner também como pessoa, né? E o Winner, ele é um cara desse jeito porque ele é uma cria do tempo dele, né? Hoje em dia, seguramente, não nasceria um sujeito como Michael Winner. Ele é uma cria do tempo dele. A mesma coisa é um filme com Desejo de Matar 3. É um filme que a gente sabe, né, com todas as letras, que jamais teria sido financiado e produzido hoje. E é maravilhoso. Então é isso, 5 estrelas para Desejo de Matar 3. Pois é, eu já comentei antes, né, cara? Eu acho que o cinematógrafo ele foi inventado para que eventualmente Michael Winner realizasse esse filme, né? Já como dito mais uma vez. Por mais que eu goste de muitas coisas que foi feita depois de Desejo de Matar 3, eu acho que naquele momento o cinema ele atingiu o seu ponto mais alto. Tudo bem, Steve Sarleone que é Deus. Eu tô falando de um ser humano. Embora eu me refira a ele como Michael Deus Winner, eu sei que eu tô falando de sacanagem. Ele é um ser humano. Ele é uma pessoa como eu e você, falha, uma pessoa com defeitos, uma pessoa pervertida, uma pessoa reacionária, uma pessoa de caráter duvidoso, uma pessoa que possivelmente molestou mulheres, uma pessoa que possivelmente... se fosse dirigir hoje em dia, não conseguiria filmar em mais um estúdio, sofrer muito mais que o Joss Whedon ou qualquer outra pessoa. Uma pessoa que provavelmente está melhor morta do que viva. Mas uma pessoa, sabe? Isso que eu quero dizer, isso que importa. Uma pessoa. E se você pensar que uma pessoa se reuniu, pegou um roteiro escrito por Dan Jacob, que, diga-se de passagem, é uma das mentes criativas por trás de Força Sinistra. E vocês sabem que nós aqui do programa pensamos sobre esse petardo. Junta uma pessoa com aquela mentalidade para fazer um roteiro. E junta uma pessoa com a sensibilidade, né, de um Michael Winner, que tem Vencedor como seu sobrenome. É bom que a gente não pode ignorar isso, né? É literalmente Miguel Vencedor. Tudo que você tem é o quê? Vitória. Então, é 5 estrelas, porra. Não tem jeito, cara. Desejo de Matar 3 é simplesmente o filme que deveria servir de base para todos os filmes que vierem em seguida. Seria talvez o Freud, o Platão do cinema, se a crítica cinematográfica não fosse formada por beócios, sabe? Enfim, é só isso que eu tenho a dizer. Então, meus amigos, em tributo a você, meu ouvinte, em tributo ao seu tio, que se você for uma pessoa mais jovem, provavelmente quem te introduziu esse filme é o seu pai, em tributo ao cinema, em tributo a Charlie Bronson e a Miguel Vencedor, por que não um Top 5 Desejo de Matar? Eu vou começar porque o meu é mais polêmico. Vou começar então com a minha polêmica, porque assim, o primeiro filme, vou começar da ordem certa, do melhor pro pior. O primeiro filme vai ser o clássico o primeirão, Desejo de Matar, onde tudo surgiu, né? Para mim, uma obra-prima tá na minha lista dos 100 melhores filmes de todos os tempos. Em segundo, eu vou botar o Desejo de Matar 3 de hoje. Dependendo do dia, do contexto, eu prefiro até Desejo de Matar 3, né? Dependendo do que eu quero. Se eu quero uma coisa mais de ação, vai Desejo de Matar 3. Se eu quero uma coisa mais séria e reflexiva, o primeiro. Hoje eu coloco o primeiro. Em terceiro, eu vou botar o Desejo de Matar 2, que eu revi recentemente. E ele não era um filme que estava em tanta alta cota para mim, mas cresceu muito na revisão, achei um filmaço, muito melhor do que eu lembrava. Em quarto lugar, eu vou botar o Desejo de Matar 4, que é um filme que eu não tenho tanta lembrança, mas a pouca lembrança que eu tenho é de um filme muito divertido, muito bom, que já nessa pós-marco, né, que é o Desejo de Matar 3, tenta fazer uma coisa que meio que intercala, né, uma coisa mais séria também, mas com um certo grau de exagero, que funciona muito bem no filme, é um filme bem eficiente. E em quinto lugar vem a polêmica, porque o meu quinto lugar da série Desejo de Matar é a refilmagem com Bruce Willis. Esse é o meu quinto lugar. Agora, os dois aqui estão com o áudio fechado, então não deram pra ver as risadas. Eu quero saber de uma coisa. Peraí, não. Você despreza tanto Desejo de Matar 5. Você colocou o remake? Não é questão de desprezo. É questão de... Eu não vejo o filme há muitos anos, então eu não tenho tantas lembranças dele. E também a questão de que eu gosto do filme do Bruce Willis. Eu não acho ruim. Eu acho muito bom até. Então, tá aí. Meu top 5 Desejo de Matar é esse. Agora... O áudio dos dois aqui estavam cortados, não deu pra ouvir as gargalhadas dele quando eu falei que era o áudio que era o filme do Bruce Willis.
Não, fica tranquilo, porque o público em casa já tá rindo. Fica assim, tranquilo. Esse plot twist, tava sem entender onde é que tava a polêmica. Né? Eu sabia que ia pegar todo mundo de surpresa. Poxa. Bom, Oswaldo Neto, você pode me dar o seu top 5? Olha só, vai ser muito simples. O meu primeiro lugar realmente vai pro primeirão sempre. Eu acho um excelente filme. É um filme que com certeza, né, se você fizer uma lista dos melhores filmes do cinema policial dos anos 70, você tem que colocar esse filme lá. É um filme que você pode gostar ou odiar, mas você não ficou indiferente a ele. É um filme que não causa essa indiferença no espectador. É um filmaço. E o segundo lugar vai para esse filme divertidíssimo que a gente comentou hoje, no Desejo de Matar 3. É o que se chama de junk food, né? Muitas vezes o que a gente mais quer é um filme porra louca insano como esse nas nossas vidas. E é por isso que a gente acaba revisitando ele sempre. Esse terceiro filme é maravilhoso. Terceiro lugar, o Desejo de Matar 2, que realmente é muito bom. Ele já destoa do primeiro, né? Porque ele parte por discurso extremamente reaça, com força, de justiça com as próprias mãos, né? O segundo filme realmente já parte para essa. E depois a gente tem os filmes que também poderiam até ter tentado fazer algo tão descerebrado quanto o Desejo de Matar 3, mas não conseguiram tanto. Que é justamente eu vou colocar nessa mesma ordem, né? O quarto e o quinto lugar. O Desejo de Matar 4 e o Desejo de Matar 5. Mas os dois ainda me divertem bastante e eu gosto de rever esses dois também. É uma franquia que eu vejo e revejo de boa, assim, todos os 5 filmes da franquia. Inclusive o 5 eu acho até um tanto subestimado, né? Apesar de ter sido realmente um filme que foi feito pelo Menachem Golan, né? Produzido pelo Golan, né? Sem o Globos, né? Já quando teve aí a separação entre os primos, né? Foi um filme feito no Canadá com um orçamento muito mais reduzido que os outros, mas tem várias coisas de interesse nele. Obviamente que é um filme desnecessário, mas é muito divertido, tem um elenco legal. E tem o Michael Parks, né? Como grande vilão do filme. Foi o primeiro Desejo de Matar que eu assisti. Foi o quinto. O meu também. Mas a refilmagem, você não viu? Não vi a refilmagem. Então, a única forma que eu consigo definir Desejo de Matar é baseada em memória afetiva e nesse efeito louco que o cinema do Michael Winner me causa, que afeta das minhas gônadas ao meu coração, em momentos diferentes, né, de seus filmes. Em primeiro lugar, Desejo de Matar 3, por todos os motivos que já citei aqui. Acho que eu já usei todos os predicados que a língua portuguesa me permitem para tentar definir porque eu acho esse filme tão especial. Em segundo lugar, eu vou colocar o Desejo de Matar 4, porque esse foi o primeiro Desejo de Matar que eu vi, quando eu já estava mais crescido, quando eu estava querendo conhecer o filme do Bronson. Eu tinha lá meus 14, 15 anos de idade. É o único filme da franquia dirigido pelo outro, talvez o grande parceiro, né, do cinema do Bronson, que é o diretor J. Lee Thompson, que dirigiu o Bronson em O Grande Búfalo Branco, o Kinjit, e no filme que a gente falou na temporada passada aqui do Bronson, né, o Murphy's Law. O Vingador, exatamente. E é um filme que você percebe, inclusive, o quanto que o J. Lee Thompson ele é um cineasta, em comparação, muito mais elegante e refinado em comparação ao Michael Winner. Assim, você percebe uma preocupação com a decupagem, etc. e tal, muito maior que você jamais veria no filme do Winner. E com muito menos sleaze. Sleaze, pra quem não sabe inglês, é safadeza mesmo, é sacanagem. Eu gosto muito desse filme. Ele é o outro filme do Justiceiro que o Justiceiro nunca ganhou, opinião. Em terceiro lugar vai o Primeirão, o filme que lançou, inclusive, o Bronson como astro. Antes disso, ele era um cara que, nos Estados Unidos, ele era conhecido e tal, mas ele tinha mais fama na Europa, na Ásia do que nos Estados Unidos, né? Esse é o filme que, já com mais de 50 anos de idade, né? Um caso bastante raro dentro de Hollywood, né? Que o transformou num fenômeno pop que ele virou por alguns anos. Em quarto lugar, vou colocar o Desejo de Matar 2, que esse é um filme que eu preciso de rever, cair nessa revisão, porque eu admito que eu gostava um pouco menos dele. Talvez por eu esperar um filme mais na linha do 3 e do 4, quando eu assisti. E ele é um pouco mais parecido com o primeiro filme, só que já de 82, com o mau gosto e a mão pesada do Winner gritando muito mais forte, né? O que talvez seja um filme muito melhor do que eu lembre. Eu carece de eu revê-lo. Em quinto, Desejo de Matar 5, porque esse filme realmente, embora tenha lá um momento ou outro de brilhantismo, já é um momento, infelizmente, bem mais fraco, né? Na carreira já decadente, tanto do Bronson
quanto do Golan, enfim, né? Todo mundo envolvido, infelizmente. E diferente do Ronald, eu prefiro não considerar Desejo de Matar o remake, porque eu acho que não consigo entender a graça dele. Ainda mais para um filme dirigido por Eli Roth, eu admito que eu esperava um pouco mais. E cabe dizer que o Bruce Willis está mais cansado do que o Bronson Desejo de Matar 5, o que é inexplicável. Isso eu gosto. Eu gosto de ver tudo assim. Cansado e sem força. Cansado, sem vontade nenhuma de atuar. Nossa senhora. Ou seja, diferente da Demi Moore, você continua casado com ele. Com certeza. É isso aí. O nosso programa vai ficando por aqui. A gente vai tirar um breve... Vamos fazer uma breve pausa entre os programas do Cine Poeira aqui, né? Para a próxima temporada, tá ok? Ô, João Neto, você gostaria de dizer alguma coisa? Olha, eu só gostaria de dizer que foi mais um prazer imenso fazer outros 13 programas na companhia de vocês dois. 15, né? Isso, 15, né, cara? Tava pensando na temporada, a temporada anterior foram 13, né? Essa agora foram 15. Vamos falar, para mim também foi um grande prazer, mais uma vez, fazer mais uma temporada do Cine Poeira com vocês. Agradecer aí todos os ouvintes que estão dando uma força. E agora esperar um pouquinho aí que daqui a um tempinho a gente volta com a terceira temporada com mais filmes dignos do Cine Poeira. É muito legal a gente também notar, né, que diversas pessoas estão interagindo mais com a gente, né? Comentando, até mesmo sugerindo algumas coisas, né? Sim. Inclusive, assim, se tem algum filme, se vocês gostariam de que a gente comentasse na próxima temporada, por favor, manda mensagem pra gente no nosso Instagram, né, no @cinepoeirapodcast, né, fala com a gente no Facebook também, né, enfim, temos o nosso e-mail, né, o cinepoeirapodcast@gmail.com. Aquele abraço enorme pra todos vocês, vamos tirar mais ou menos um mesinho aí de férias, daqui a pouco a gente tá de volta. Vocês fiquem bem, se protejam, tá bom? Aquele abraço e até a próxima temporada, meus amores. Tudo de bom.